Sabe aquela quebra na voz que aparece quando a gente vai para os agudos? Ou então aquela nota aguda sofrida de fazer. Ou então aquele agudo que até sai, mas quando sai, sai fraquinho. Essas e outras situações têm uma solução em comum, que é desenvolver o seu mix, ou simplesmente a sua voz mista. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender e praticar voz mista, vai praticar mix comigo. Meu nome é Fernando Zimmermann e eu sou Voice Coach e fundador do Full Voice Institute, o lugar da técnica que já impressionou até os jurados da TV através dos nossos alunos que tiveram em reality shows de canto, como The Voice Kids, Ídolos Kids, X Factor e muito mais. E se você está aqui nesse vídeo é porque você de alguma maneira também quer impressionar ou se impressionar com a sua própria voz. E quem quer impressionar no canto, quem quer causar uma boa impressão com a sua voz, precisa desenvolver o seu mix e também consolidar ele, desenvolver e consolidar o mix, a voz mista. Não sabe o que é mix? Não sabe o que é voz mista? Eu vou explicar de um jeito bem simples. A nossa voz se divide em algumas regiões. Cada região vai ter uma sonoridade e um jeito de ser produzida aqui dentro do nosso corpo diferentes. Por exemplo, a voz de peito, ela soa e é produzida de um jeito, e eu vou exemplificar. Se você colocar a mão no seu peito e falar uma nota grave, com uma vogal bem aberta, e um volume mais intenso, você talvez vá perceber alguma vibração. Esse registro é chamado de voz de peito porque em algum momento as pessoas só sentiam a voz aqui no peito. Isso não quer dizer que a voz sai do peito ou, enfim, que a voz de cabeça sai da cabeça, tá? É só uma terminologia que aí durou durante muitos séculos e que a gente usa até hoje no meio do canto. Outra região da nossa voz, ou seja, um outro registro vocal, é a nossa voz de cabeça. E quando a gente faz esse som assim, ó, a gente pode colocar a mão na testa ou a mão aqui em cima e fazer e sentir esse outro registro. Talvez a gente vá sentir uma vibração aqui. Isso não quer dizer que a voz está saindo da cabeça. Lembra que eu acabei de falar, tá? É só porque essa é uma vibração comum para esse tipo de emissão. Então, se eu pegar nessa região aqui, por exemplo, ó, eu vou ter aquilo que a gente chama no canto de voz de cabeça. E o que é o mix? O que é a voz mista? É justamente quando a gente consegue misturar de alguma maneira as qualidades da voz de peito e da voz de cabeça, mais na região média aguda da nossa voz. Então, se a voz de peito tem essa sonoridade, e a voz de cabeça é essa, o mix vai ter uma sonoridade algo como Percebe que não é nem tão pesado, entre aspas, e nem tão leve, entre aspas, quanto a voz de cabeça, ou nem tão pesado quanto a voz de peito, enfim, esse é o mix. Então bora praticar voz mista, bora praticar mix. O primeiro grupo de exercícios que eu vou apresentar aqui, a gente vai poder fazer tanto com as consoantes Z ou V, assim também como as vibrações de lábios ou de língua. Durante a execução desse exercício, eu vou alternar. Hora eu vou fazer com V, hora eu vou fazer com Z, hora eu vou fazer com brr ou com rr, tá bom? E aí a gente vai fazer desse jeito assim, ó. Fazendo com V. Fazendo com Z. Agora com vibração de língua. Voltando para o V. Você pode escolher um e seguir adiante apenas com um, tá? Ou pode voltar ao vídeo depois e fazer com todos esses. Subiu. Com vibração.
É muito importante nesses exercícios que você não force a voz para subir. A ideia é justamente a gente sentir essa transição da voz de peito para a voz de cabeça de uma maneira suave e sutil. Se a voz quebrar, não tem problema nenhum, deixa quebrar. O mais importante é a gente manter essa corrente de ar contínua durante a emissão do V, Z, Z, ou as vibrações. O próximo exercício vai ser bem parecido, só que ao invés desses sons, a gente vai usar as vogais I e U. E a gente pode fazer desse jeito assim. E mais uma vez, eu vou alternar o I com o U, a hora eu vou demonstrar com o I, a hora eu vou demonstrar com o U. E o mais importante aqui também, tá? A articulação dessas vogais. Mantém sempre as mesmas. Existe uma tendência, à medida que a gente vai subindo, de mudar essas vogais. Mas vai por mim, mantém a articulação sempre igual e você vai sentir uma transição mais suave para ajudar no desenvolvimento da sua voz mista, do seu mix. Vamos começar? Vem aqui comigo. Perceba a voz transitando do peito para a cabeça. Sem forçar. O maior erro que muita gente comete ao fazer esse exercício é tentar forçar a voz para cima e acabar mudando a vogal, fazendo isso aqui, ó. E... já não é mais I, é quase um E. E... ou não é U, percebeu? Então essas vogais, na sua forma mais pura ali de articulação, I e U, vão ajudar nessa transição da voz. O próximo exercício, mais uma vez, é parecido, a gente vai continuar fazendo esses glissandos, só que dessa vez com a consoante M. E ela é muito legal para ajudar a gente a ter essa percepção das sensações que a voz mista vai trazendo. Então eu posso começar aqui, ó. Não diminui e nem aumenta o volume quando sobe pro agudo. Busca controlar para deixar o volume sempre igual. Agora a gente vai fazer um exercício que é bastante engraçadinho, porque a gente vai usar um som que é bastante chato. A gente vai usar uma postura vocal chamada twang. Essa postura vocal faz parte do nosso método Full Voice que a gente usa e aplica com os nossos alunos lá na Mentoria Full Voice, que é o nosso programa de treinamento e acompanhamento para quem quer aprender a cantar do zero ou para quem quer dar um upgrade na sua técnica vocal. Quer saber mais sobre a Mentoria Full Voice e como que ela pode te ajudar a cantar de um jeito que você sempre sonhou, mas às vezes nunca imaginou ser possível, cantar bem de verdade? Dá uma conferida no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Para fazer essa postura twang, a gente vai fazer um som bem chato, desse jeito assim, ó.
A gente pode imitar, por exemplo, o Bob Esponja, estou pronto! Ou então fazer uma imitação de um choro de um bebê. E aí a gente usa esse som bem chatinho. E aí a gente começa a brincar com esse som, desse jeito assim, ó. Aos pouquinhos você vai perceber que quando você transita dessa parte grave da voz para uma parte mais aguda da sua voz, você vai perceber que a voz vai começar a ganhar umas características diferentes, onde talvez ela quebrasse antes. Então, por exemplo, você vai começar a perceber que a voz começa a ficar mais consistente e também fácil nessa região média, tá? E depois a gente sai dessa postura de twang para algo mais neutro, algo que não seja assim tão chato, para que a gente possa fazer o quê? Aplicar em música. Para exemplificar em música, eu trouxe aqui a canção Quase Sem Querer, do Legião Urbana, que exige que eu tenha a minha voz mista bem trabalhada. Então ela vai até um sol, mas... E para eu trabalhar nessa região, eu preciso da voz mista. E aí, por exemplo, eu posso pegar essa nota aqui e com a postura do twang até ela, então... E depois neutralizar. Mais... Deu para sacar esse processo? Posso também pegar um exercício de antes. Mais... Ou, sei lá, posso pegar a vibração. Mais... E assim eu vou descobrindo e aprimorando o uso da minha voz mista aqui nessa região. E aí, enfim, na hora de cantar, fica desse jeito. Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais. Percebeu ali? Mas voz mista, bem aplicadinha. Golaço com a nota lá em cima. E aí, conseguiu praticar, conseguiu chegar na sua voz mista, conseguiu encontrar a sua voz mista? Deixa aqui nos comentários. Curtiu esse conteúdo? Deixa aquele like. Mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais conteúdos aqui do canal do Full Voice. Muito obrigado por assistir e até a próxima.